coisa linda, né, meu irmão? Ô, Glória, agora chegamos no momento mais importante do culto. Rapaz! Ô, James, você mudou a versão da música? Tá todo mundo ainda assim aqui, ó. Vamos lá de novo, vamos lá. Chegamos no momento mais importante do culto. Ô, Glória! Apóstolo Jefferson, por favor. A palavra de Deus, irmãos, a palavra rema, o alimento. Pega tuas mãos, ficou de pé. Você pode. Se você não pode ficar sentado também, não tem problema, tá bom? Vamos abençoar a vida do servo de Deus. A palavra já é uma grande bênção, uma vitória, mas o homem de Deus carece das nossas orações. Soberano, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Porque eu peço pela vida do teu servo neste momento, que tenha a responsabilidade de ministrar em nossas histórias, em nossa vida neste momento. Todo fruto de retaliação venha cair por terra, toda seta do maligno. Você vai trazer renovo durante a palavra liberada. Enquanto Ele ministra a nossa vida, meu Pai, a sua casa é visitada, o teu ser é visitado, tudo em tua história é visitado, meu Pai. As suas causas serão visitadas também. Então, meu Deus, em nome de Jesus, usa mais uma vez a boca do teu servo para trazer a revelação da tua palavra divina para a glória do teu santo nome. Amém? Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. Todos os irmãos que estão aqui hoje, aos visitantes, nós estamos ainda no momento de mudança, adaptando a igreja a esse espaço. E ainda não deu tempo de mexer no telhado. Então, por isso que, com a chuva que deu hoje, está vazando um pouco aí. Mas, devagarzinho, a gente vai arrumando tudo. Amém? Esses vasos que estão ali no canto, é para estar ali mesmo? Hã? Tira não, Elton, pode deixar aí. Bom, abra a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 1. Sentindo falta de alguns irmãos. O pastor Eli hoje passou mal esses dias. Está no hospital, foi medicado agora, parece. Então ele carece das nossas orações. Outros irmãos que não estão aqui, não sei o motivo. Não sei se aconteceu alguma coisa. Mas me preocupa, porque tem 3 domingos que tem pessoas que não vêm, 2 domingos que não vêm. Isso realmente é preocupante. A gente que tem esse chamado de ser pastor, a gente se preocupa com as pessoas. E a gente se envolve tanto na obra de Deus, aqui em trabalho, como os irmãos sabem, toda a adaptação. E às vezes esquecemos de socorrer, de ver o que está acontecendo diante de toda a correria. Então eu preciso aí que os pastores da igreja procurem saber, os irmãos que não estão vindo, o motivo, para que a gente não venha perder ninguém. Amém? Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11.
Pastor Hélio, por favor, vem aqui e lê para mim, por favor, o texto. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Hélio. Pastor Hélio vai ler do versículo 1 até o 11. Acompanhe aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relutando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subiu, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Repetindo, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Amém? Até aqui. Aplauda ao Senhor pela sua palavra. Aplauda o Senhor mais forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, ele é o autor deste livro de Atos. Lucas era médico. Ele acompanhou muito Paulo em suas viagens. Não só o acompanhou com um cargo de missionário, mas também exercendo a sua profissão ao lado de Paulo, pois Paulo tinha uma enfermidade muito séria e dependia ali de um tratamento médico. E em viagens missionárias nem sempre tem lugares para serem tratados, hospitais, ainda mais naquela época. Então, Lucas, doutor médico, era um companheiro de Paulo. Ele escreve este livro de Atos dos Apóstolos e ele então vai colocar nesse livro, o tema desse livro como Atos, as atitudes desses apóstolos. E nós vamos ver na palavra de Deus o início da igreja primitiva. Neste relato de Lucas, nós vamos ver o início da igreja de Jesus, e esta igreja andando com as suas próprias pernas.
Outra hora a igreja dependia de Cristo, e ainda depende, mas a igreja estava num treinamento onde Jesus estava ali com eles, e Jesus tratava o povo, tratava as pessoas e conseguia lidar com qualquer tipo de problema. Problema de ordem física, problema de ordem espiritual. Jesus era o centro de tudo. Então, os discípulos que andavam com ele, tinham em Jesus toda a base. Qualquer problema que os discípulos poderiam ter, era só olhar para Jesus, perguntar para Jesus, e Jesus estaria ali para dar a solução, para mostrar que caminho eles tinham que seguir, de que forma eles tinham que fazer. Agora, esta igreja, ela vai andar só. Quando eu falo só, não esqueça que Jesus faz presente. Aqui mesmo, agora, ele está presente em nosso meio, cumprindo a palavra de Deus, que diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Estamos reunidos aqui, enfrentamos a chuva. Eu não sei se os irmãos, lá na casa de vocês, a luz acabou ou não, e algumas acabaram. Alguns teve que tomar banho frio, gelado, não é? Então, diante de todos esses obstáculos, os irmãos estão aqui. Qual o propósito de os irmãos estarem aqui? Os irmãos são convertidos em Cristo Jesus, um processo de uma vida transformada, mudada, e sabe que tem que estar na casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, para ter comunhão entre os irmãos. Esta é a igreja de Jesus. É a igreja que abriu mão do mundo para estar aqui, do lado de uma pessoa talvez que você não conheça, talvez aqui não me conhecendo agora, né, desfrutando aí dessa igreja nova aqui neste bairro, e aí vai surgir uma amizade grande, coisas tremendas vai acontecer em nosso meio, porque a relação, aleluia, que nós temos entre nós, Jesus se faz presente. E quando Jesus está presente, já dizia os pentecostais antigos, alguma coisa acontece, pastor Elton. Quando Jesus está no meio do negócio, coisas acontecem. Então, os discípulos tinham todo o apoio de Jesus ali. Por exemplo, quando eles estavam no barco, navegando em águas tranquilas, de repente, do nada, veio uma tempestade, chuva, vento, e aqueles homens no barco, os discípulos pensaram que ia morrer, porque Jesus se encontrava dormindo, tranquilo, em meio à tempestade. E eles então, apavorados, assustados, que é coisa do ser humano se apavorar nos dias maus, é coisa do ser humano ficar assustado com coisas que estão acontecendo. E eles questionaram, acordaram Jesus, disse, Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer, estamos morrendo. E Jesus então, com teu poder, com a tua glória, ele acalmou a tempestade, acalmou o vento, e é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. Ele tem poder de acalmar toda a tempestade que vem sobre a nossa vida, ele tem poder para acalmar todo o vento, mandar parar todo o vento que vem para a destruição da nossa família, do nosso ministério. Ele está aqui e ele tem o poder de fazer isso. Quem crê nisso, diga amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, não se preocupe, não tenha medo. Pode vir a tempestade, a ventania que for. Jesus tem o poder sobre a natureza. Oh glória, louvado é o nome de Jesus. Olha para o irmão e diga, não tenha medo, Jesus está no meio. Glória a Deus, quem pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele. Aplauda, aplauda, glorifique a Ele. Oh glória a Deus. Nós já passamos por momentos difíceis em nossa vida, por tempestades terríveis, por ventos. Alguns irmãos aqui testemunham, e nós conhecemos testemunho de alguns irmãos, de coisas que os irmãos passaram, mas o Senhor estava ali para dar a vitória, o Senhor estava ali para mudar toda a estratégia, glória a Deus. E a igreja, então, ela se encontra agora num princípio ali de treinamento, é uma igreja que ainda não está pronta para desenvolver o trabalho de Jesus, foi treinada por Ele, foi preparada, os irmãos não podem esquecer disso. Eu e você estamos aqui e assumimos uma responsabilidade de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma responsabilidade de assumir os púlpitos de domingo, de quarta-feira, de sexta-feira e conduzir a igreja à verdade, à palavra de Deus.
Estamos aqui com a responsabilidade de ensinar aos irmãos, cuidar dos irmãos, para que nenhum dos irmãos venham se perder. Jesus, ele fez isso como bom pastor. Ele veio e guiou as ovelhas. As suas ovelhas, ele guiou, ele cuidou, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E nós fazemos parte também dessas ovelhas. E agora a responsabilidade da minha vida, porque eu serei cobrado de Jesus Cristo quando eu estiver com Ele lá no céu. O meu ministério, o meu chamado, eu vou ter que pagar pelas almas, pela vida, pelas famílias dos irmãos que congregaram neste lugar. É minha responsabilidade de cuidar, é minha responsabilidade de ouvir, é minha responsabilidade de alimentar, é minha responsabilidade de mostrar o caminho para a igreja. E serei cobrado por isso. Então, nós não podemos brincar. Então, temos que assumir o nosso ministério. E estar atento ao que está acontecendo. Jesus, ele, como pastor, guiou as suas ovelhas, morreu na cruz, e estamos aqui agora assumindo toda essa responsabilidade. O que ele fez, eu tenho que fazer. Eu não preciso ser pendurado na cruz. Não há necessidade de eu colocar uma coroa de espinho. Ele já colocou uma coroa para que eu não pudesse mais colocar. Ele já foi pendurado no madeiro para que eu e nem você venhamos ser pendurados no madeiro. Nós não precisamos morrer para salvar alguém. Ele já fez isso por mim e já fez isso por você. Por isso aqui, diante de todos os obstáculos que nós temos, de toda a adversidade que podemos ter, estamos aqui conscientes de que temos que adorar ao Pai, temos que adorar o Filho e temos que adorar o Espírito Santo de Deus. Por isso, eu peço para você, mais uma vez, levantar a tua mão e dizer obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, pelo sacrifício na cruz do Calvário do seu Filho amado Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Em treinamento à igreja, lembre-se disso. Nós aceitamos a Jesus e aprendemos com Cristo, com mudanças nas nossas vidas, fomos chamados ao ministério. E assim é com todos os irmãos que chegam. Eu sou uma pessoa tímida. Para quem me conhece aqui fora do altar, não sou de muita palavra. Sou reservado. E jamais eu poderia estar aqui no altar pregando e falando. Mas em meio a toda a timidez, ou medo, ou seja lá o que for, há o poder e a unção de Deus sobre a vida de alguém. Há o dom de Deus sobre a vida de alguém, e esse dom é para a igreja de Jesus Cristo, para mim e para você. Não ache você que está aí, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou assumir essa responsabilidade. Não, você pode sim assumir uma responsabilidade grande, porque você está aqui no meio, e neste meio aqui, quem manda é Cristo Jesus. E Ele pode mudar a sua vida, o seu coração, Ele pode colocar em você um dom, Ele pode colocar em você algo tão maravilhoso, tão lindo, e você será usado por Ele sobre essa terra. Pergunto a você, quer ser usado por Jesus nessa terra? Quem quer ser usado por Cristo? Levanta a mão e diga, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Diga, eu quero ser usado. Oh, glória, usa a minha vida, Senhor. Diga, usa, Senhor, usa, Pai. Aleluia, louvado é o nome de Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui para isso. Então, os novos convertidos, ele aprende a orar com a gente, ele vai aprender a ler a Bíblia com a gente, com os mais experientes, eles vão aprender a falar a mesma linguagem que nós temos, eles vão ter o mesmo linguajar que o nosso. Quando Pedro foi pego, no momento que Jesus, ele foi levado pelos soldados, e ele ia ser crucificado naquela madrugada, Jesus já tinha falado que ele negaria Cristo. E aí quando eles ouviram Pedro falar, alguns acusaram e falaram, mas você
também é discípulo dele, porque você fala que nem ele fala. Então nós temos uma linguagem própria, não é uma linguagem mundana, não é uma linguagem baseada na gíria, aleluia, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou da Bahia, sei lá de onde for, ou da América ou da Europa. Nós temos a nossa linguagem própria e é a linguagem de Cristo Jesus. Nós temos uma paz que o mundo não tem. Jesus, ele tinha falado aos discípulos que a paz que ele dá, o mundo não pode dar. É a paz do Senhor que está sobre nós. É a paz do Senhor que está sobre esta igreja. É a paz de Deus que está sobre a sua vida. É a paz de Deus que estará sobre a sua família. Então, os novos convertidos vão aprender a linguagem cristã. Ele que tem uma boca tão suja de palavrão e de um monte de gíria lá mundana, ele vai começar a se adaptar, a língua dele vai começar a queimar. É como Isaías, aleluia, que ele tinha a boca suja, mundano, terrível, e ele disse no chamado: não, eu não posso, os meus lábios são impuros, mas uma tenaz, aleluia, quente, fervendo do céu, tocou a sua boca, a sua língua, e ele se tornou um pregador do evangelho, da palavra de Deus. Deus muda nosso linguajar, Deus tira o palavrão da nossa boca, Deus nos dá educação quando nós não temos. Olha para o irmão e diga: não se importe, não se preocupe, Deus educa. Tem uns irmãos mal educados, viu? Só Jesus. Tem umas pessoas mal educadas. Mas Jesus, ele molda, Jesus trata. Mas tem uns que é teimoso demais ou teimosa que passa anos e não muda. E aí, como vamos resolver isso? Louvado seja Deus. Você está sendo educado agora pela palavra de Deus. Nós pregamos aqui com um objetivo, não de ser melhor do que ninguém. Pregamos a palavra do Senhor para trazer educação à igreja. Como a igreja tem que se portar, se colocar, qual é a posição da igreja, o que a igreja tem que fazer sobre essa terra. Você veio para cá com qual propósito? Qual é o nosso propósito? Se não pregar o evangelho, se não sermos moldados por Cristo, até sermos chamados de pequeno Cristo sobre a terra, porque somos discípulos dele, falamos como ele fala, temos o linguajar dele, temos a visão dele. Vocês estão sendo educados pela palavra de Deus neste momento. Todo domingo não pode ser uma monotonia, não pode ser algo, vem a palavra e os irmãos desanimados. Quem é o pregador da noite? Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele fala da maneira que Ele quer. Ele está na direção, eu não estou na direção. Estou aqui como líder dessa igreja, mas o Espírito Santo nos dá toda a direção. É Ele que nos fala o que temos que fazer, o que não temos que fazer. E para ouvir a sua voz, nós pagamos um preço da oração, da intimidade, para ouvi-lo. Estudamos a Bíblia para não fazer as coisas de nós mesmos, do nosso jeito e da nossa maneira. Essa é uma igreja boa. É ou não é, igreja? Não tem heresia neste lugar. Pregamos a palavra como ela é. Aqui, ó, vocês estão vindo uma mensagem. E a mensagem está baseada na pura Bíblia Sagrada. Não estamos saindo da Bíblia. Há um treinamento para a igreja, e o que está acontecendo hoje, aqui, agora, nesse exato momento. A igreja está sendo educada pela palavra de Deus. Os novos convertidos, os mais antigos. Jesus, ele veio, e o propósito que Lucas escreve no livro de Atos é mostrar para o mundo como uma base para todos nós, o começo da igreja. A igreja primitiva, a primeira igreja, o começo dela. Como era o comportamento dessa igreja. No princípio dessa igreja, no começo da igreja, Jesus estava ao lado deles. E Jesus estava ensinando, mostrando o que eles tinham que fazer. E uma vez, eles estavam em uma reunião, talvez num lugar onde muitas pessoas estavam reunidas, não era um culto, e uma pessoa então começou a gritar, saiu fora do normal, da normalidade, gritaria, um homem gritando,
se jogando no fogo, se rasgando, se machucando. E todo mundo achou estranha aquela atitude daquele homem. Então viram que não era algo normal, era anormal. E ele era um jovem que estava sendo possesso por demônios, que o levava para a fogueira, que o levava a se cortar, a gritar. E aí, chamaram os discípulos de Jesus para expulsar aquele demônio. E os discípulos foram, não foi um, foram todos praticamente, os apóstolos de Jesus, e eles tentaram expulsar e não conseguiram expulsar o demônio. Que fracasso, que tristeza, que vergonha. E aí chamaram a Jesus, e Jesus foi e expulsou aqueles demônios. Eles, tão envergonhados, chegaram para Jesus e falaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus o cobrou. Homens de pequena fé. E depois Jesus disse: além da pequena fé de vocês, tem um segredo que eu vou ensinar para vocês e para a igreja de Jesus. Olha para o irmão e diga: tem um segredo aí. Jesus disse: para expulsar demônios, legião de demônio, é preciso oração e é preciso jejum. Sem oração e sem jejum, não expulsa. E se não tiver alinhado com as coisas de Deus, é envergonhado pelo próprio diabo. Jesus ensinou aqueles apóstolos e disse: por isso vocês não conseguiram expulsar. A igreja estava em treinamento. Ele estava treinando os seus apóstolos. Ele estava mostrando como tinha que fazer. E por isso ele colocou e marcou: se não tiver fé, não vai conseguir fazer nada. A palavra de Deus diz que a fé, como um tamanho, uma comparação de um grão de mostarda, ela pode tirar um monte daqui para outro lado. Alguns teólogos dizem que não é uma figura de linguagem ou colocaram ali um exemplo, é uma ilustração, não. Alguns dizem que é literalmente, pelo poder da fé. Se você olhar para uma montanha e falar: sai daqui e vai para lá, é possível acontecer. Vento surgir do nada, a chuva vir do nada, a terra se mexer de um lugar pelo outro, só porque um homem de fé disse: saia daqui para lá. A igreja estava sendo treinada porque o propósito era: ele vai morar com o Pai na eternidade, sentado à destra de Deus, e a missão da igreja na terra vai continuar. Quem vai fazer essa missão, quem vai conduzir a igreja na terra, somos nós, a sua igreja, os seus apóstolos, os seus discípulos. Então, todo um treinamento para os discípulos. Esses mesmos discípulos que sofreram uma decepção a não expulsar o demônio, agora Jesus reúne 70 desses discípulos e fala: de 2 em 2, uma dupla, vocês vão na tal cidade, vão entrar lá. E lá vocês entrando na cidade, vocês vão dar a paz. Quem tiver a paz, está tudo certo. Quem não tiver, não se preocupe, porque ela vai voltar para você. Se alguém te convidar para entrar na casa, entre. O que ele colocar na mesa, coma. É carne de porco? Vai comer. É carne que os judeus não comem? Vai comer. Porque agora ele não está mais debaixo de uma lei, vai colocar uma tradição judaica sobre a sua igreja. Não, é no momento de mudança. O judaísmo está saindo, ele vai cumprir toda a lei, na cruz do Calvário, todo o judaísmo, Jesus era judeu,
ele vai cumprir ali na cruz, para que nós não venhamos mais estar debaixo da lei. Então é todo um processo que está acontecendo com a igreja. Alguns ali, como Pedro, muito judeu que era, não conseguia entender o que Jesus queria mostrar, mas no fim ele aprendeu, e Jesus então dá essa ordem e eles vão para a cidade. O que aconteceu? Eles chegaram na cidade e eles começaram a fazer milagres grandes, curas, expulsaram demônios e voltaram para Jesus felizes e alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nossa voz, se sujeita a nós, nós temos poder sobre os demônios, nós conseguimos curar enfermidades. Eles voltaram tão alegres. A diferença da outra hora, que eles ficaram tão envergonhados por não expulsar o demônio daquele jovem. Agora eles voltaram felizes e alegres, porque conseguiram expulsar demônios, conseguiram curar, conseguiram fazer coisas grandes. Ei, igreja, tem coisas grandes para nós. Tem coisas grandes nas nossas mãos, igreja. Nós temos autoridade do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Não se coloque como o menor dos menores, que não é ninguém, que não pode. Você pode. Olha, você pode fazer, você pode realizar. Olha para o irmão e diga: você pode. E quem quer? Tem aqueles que podem, mas não quer. Eu estou perguntando, quem quer? Jesus então disse para eles: não fiquem alegres por isso, por vocês curarem pessoas, enfermos, expulsar demônios, mas se alegrem, para os seus nomes estarem escritos no livro da vida. Se alegrem, porque o Salvador desceu para morrer e salvar. Oh, glória! E uma igreja como nós que estamos aqui, somos eleitas pelo Senhor através do sangue dele na cruz do Calvário. A vida eterna para você, a vida eterna para mim. A morte não pode mais nos espantar. E todos nós, aleluia, os nossos amigos e irmãos que já partiram em Cristo Jesus estão num bom lugar. A irmã Soraya está num bom lugar. E é para lá que nós queremos ir também. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E esses discípulos então aprenderam, mas o texto nos diz que o pastor Elton leu, e Jesus então tinha falado para eles, para que eles então não saíssem de Jerusalém, ficassem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder. Como Jesus, ele já diz na sua palavra que nós não somos seus servos, mas somos mais do que servos, somos amigos. E aos amigos nada é escondido, não tem segredo entre amigos. Então Jesus já revela o que vai acontecer para os seus amigos. E lá para os seus amigos ele disse: olha, vocês foram batizados por João nas águas, mas virá um batismo do Espírito Santo sobre vocês. Então quando Jesus disse para aqueles discípulos: olha, ficai em Jerusalém, fiquem aqui, porque além do batismo de João, vem o batismo do Espírito Santo. Então vocês precisam primeiro serem batizados pelo Espírito Santo, porque quando eu subir, aí vocês vão ficar aqui. A mesma autoridade, o mesmo poder que eu tenho nessa terra, agora é a igreja que vai ter. Eu tenho o poder de Jesus Cristo em minhas mãos. Eu tenho a visão de Jesus Cristo em meus olhos. Eu tenho o ouvido de Jesus Cristo. Todos nós temos. A igreja de Jesus tem. Nós não olhamos como qualquer pessoa olha. Nós não temos que ouvir como qualquer humano normal ouve. Nós fomos chamados para algo grande, um poder sobrenatural. E aqueles que são batizados no Espírito Santo de Deus conseguem enxergar coisa que o homem não enxerga. Ele consegue ouvir coisa que o mundo não consegue ouvir.
ele tem sensibilidade diferente das pessoas lá de fora. Nós somos a igreja de Jesus Cristo e fomos chamados para esse ministério sobrenatural. Os seus discípulos obedientes ficaram e aguardaram até que eles fossem revestidos deste poder. A palavra de Deus vai nos ensinar que alguns destes homens, quando ouviram essa mensagem de Jesus, questionaram a Jesus e perguntaram: Senhor, quando o Senhor fala para nós ficarmos em Jerusalém e que nós seremos batizados pelo Espírito Santo, está junto aí, está ligado com a questão do fim do mundo, da sua volta, das coisas que vão acontecer? E aí, Jesus vai dizer aos seus discípulos: não compete para vocês saberem dia e hora. Está reservado para Deus o final, o dia do arrebatamento, o que está para acontecer. Não é este momento é apenas o batismo com o Espírito Santo. E me chama a atenção dos discípulos questionarem a Jesus, porque nós somos realmente curiosos, não somos? Quem foi o curioso que tirou o vaso daqui e pôs ali? Olha lá o gordinho lá no fundo lá. A gente sempre brinca, né? Vamos chegar lá no céu, vamos chamar Adão. Vem aqui, Adão. Quando Adão chegar, toma um cascudo. Para você ficar esperto. Por causa de você, tive que trabalhar pro resto da vida, suor, alimentar a minha casa e ainda tive que morrer. Por causa de você, da sua desobediência. Mas eu vou dizer para você que se você estivesse no lugar de Adão, você também cairia no mesmo erro. Sabe por quê? Porque você é curioso. Você gosta de pôr a mão onde não é para pôr. Olha para o irmão e diga: você é curioso, você é humano. Você não se contém. Mas o que tem ali? Mas por que não posso? Mas por que não pode? Não. A gente sempre dá um jeitinho para tentar descobrir. Nós somos humanos. E aí, o que acontece é que esses curiosos discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus Cristo, eles queriam saber a data da sua volta, do final do tempo, ele queria saber sobre o arrebatamento da igreja, ele queria saber de tudo. E este foi um problema, e é um problema para todas as pessoas que querem descobrir a data e a hora de Jesus vir. Esquece. Nenhum homem vai descobrir. Não adianta você ser o maior estudioso da palavra de Deus, o mais inteligente, o seu QI for elevado, não adianta, você não vai descobrir. Homens tentaram fazer isso, trouxeram um problema enorme na América do Norte, no século XIX. Muitos deles marcaram data, muitos deles falaram que era tal dia, que era tal horário, fizeram pessoas venderem carro, casa, negócios, porque acreditaram num pregador que falou que Jesus ia vir, e é marcado na história da teologia como o dia da decepção. Quem foi este? Vou dizer o nome dele. Ele era um pregador batista. Mas ele estava meio que longe da doutrina batista e estava já tentando ali, com a sua pregação e com o seu estudo bíblico, desenvolver uma religião. E surgiu uma religião deste homem. Eu vou ter que falar. Está gravado, está sendo gravado, pastor? Não, mas vou falar o nome da religião. Testemunhas de Jeová, quem já ouviu falar? Não é história. Está na história, não tem como brigar comigo. Não é falta de ética. É a palavra, eu estou ensinando na igreja que nós temos que tomar cuidado, que não tem como você falar, vai ser tal dia que Jesus vai vir, vai ser tal data, vai ser tal horário, vende seu carro, vende seus negócios, vende tudo, fica tranquilo, porque tal dia Jesus vem. Fizeram isso, e Jesus não veio. E o que aconteceu? Um problema seríssimo. Muita confusão, muita briga.
É. E o pior é que não foi só ele. Vou dizer o nome do camarada. Charles, repita comigo, Charles Taze Russell. Sim, foi ele. Ficou marcado na história. Eu não quero ser marcado na história dessa forma. Mas teve um outro também, que aí não foi só um, foi vários, que também tentou marcar datas, tentou marcar épocas, que foi os nossos amigos e irmãos adventistas. Também falaram que Jesus ia voltar em tal dia e tal época. O próprio nome vem do advento, da volta de Jesus. E não conseguiram. E hoje os seus fundadores são marcados na história. Por quê? Porque são curiosos. Para que saber a data? Para que saber a hora? Talvez se você soubesse, as suas atitudes seriam diferentes, né? Vamos aqui imaginar, né, James? Jesus vai voltar daqui 2 anos, daqui tal mês e tal horário. Poxa vida, eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho lá fora no mundo. Aí quando faltar 6 meses para Jesus voltar, eu vou para a oração, eu vou me rasgar, eu vou ser crente. Meu Deus, eu não vou assistir televisão, eu não vou pôr bermuda, eu não vou cortar o cabelo, eu não vou pôr batom. Eu sou aquele crente raiz, não vou falar com ninguém, vou ficar trancado em casa porque Jesus vai voltar. Eu acredito que muita gente faria isso. Você faria isso? Não? Ah, tá. Ah, tá, crentão. Ah, tá, crentona. Eu acredito que se tivesse uma data, se nós sabêssemos, né, a data mesmo, nós íamos sempre dar uma relaxada, porque ainda está longe. Daqui 10 anos. Poxa, eu sou tão jovem. Para que estar na igreja? Ouvindo aí esses pregadores falando de morte, de vida, eu sou jovem, eu quero curtir a vida, não quero saber de morte, não. Mas é a vida lá fora que vai te levar para a morte. É esse desfrutar da sua vida que você vai perder a sua vida, de uma vez por todas. Mas perder a vida para o mundo, você achará ela aqui dentro da igreja, da casa do Senhor, para toda a eternidade. Compensa mais ou não? Compensam, ficar aqui dentro, ouvir a palavra, ser treinado pelo Senhor. Esses camaradas são curiosos, e aqueles discípulos e apóstolos também curiosos, querendo saber data, época, ano. E é uma coisa que nós não fazemos, porque aprendemos com o erro deles. Nós precisamos aprender com os erros dos outros. E pessoas vão aprender com os nossos erros, por isso temos que vigiar para não errar. E quando erramos, precisamos reconhecer, se acertar com Deus e continuar a jornada. Deus, Ele deseja pessoas com o coração quebrantado, que se arrepende dos seus pecados. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um homem com um coração quebrantado. Ele não rejeita um homem que chora, uma mulher que chora de verdade. Porque Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe quando é choro de falsidade, lágrimas de crocodilo, e Ele sabe quando é lágrimas verdadeiras. Ele sabe. E Ele não rejeita aquele que peca. Qual foi o erro do irmão? Qual foi o pecado? Não importa qual é o pecado dele. Ele pode ser torto, errado, meu Deus, não quero nem andar com essa pessoa, com este homem. Mas se este homem torto, se essa mulher torta, chegar diante do Senhor, com as lágrimas cheias de óleo, olhos cheios de lágrima, com o coração quebrantado, batendo sabe, meu Deus, estou arrependido pelo que fez, Deus não vai o rejeitar. Talvez nós não vamos abraçar, nós vamos ficar sempre com o pé atrás, mas o Senhor, que é conhecedor do coração do homem, Ele abraça com carinho, Ele chama para pertinho,
E ele vem com uma voz suave e dizendo: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha, vem para cá porque você pertence a mim, vem para cá porque você é meu escolhido, você é minha escolhida, vem para cá porque o reino de Deus pertence a você. Vale um glória a Deus, não vale? Vale um aleluia, não vale? Porque já aconteceu isso comigo, pode acontecer com você. Oh, glória, louvado seja Deus, coração quebrantado diante do Senhor, Ele não rejeita, glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus. Mas esses discípulos estão curiosos, Jesus então disse para eles: não compete a vocês saber dia nem hora, fique tranquilo, porque está na mão do meu Pai, Deus sabe de todas as coisas, o dia e a hora vai chegar, muitos serão pegos de surpresa, mas fique tranquilo que tudo dá certo, porque Deus, Ele é o organizador, Ele é o arquiteto deste mundo, Ele é o soberano deste mundo, não é o diabo, o nome dele é Deus, o arquiteto e o organizador deste mundo. Oh, glória a Deus! Repita comigo: Deus é o arquiteto deste mundo. E tudo está em seu controle. E sabe uma coisa? Que já está determinado? Que Ele cerca a sua igreja com amor, que Ele guarda a sua igreja de todo tipo de mal. Por isso nós não tememos, porque todo o temor que havia em nossos corações, ele saiu pela palavra de Deus. A palavra entrou e o medo foi embora. Por isso nós não temos medo da morte. Entrou a palavra, saiu o medo. Entrou a palavra. Não temos medo de conversar com um traficante com a arma na mão, não temos medo. Obviamente que não vamos lá, não vamos, porque nos preparamos para isso. Oramos, jejuamos. Ora, vamos lá. Não vamos tentar o Senhor nosso Deus, não. Nós tomamos cuidado e vamos cheio da unção de Deus, para enfrentar todo o mal, e falar do Evangelho de Jesus, e pregar o Evangelho do Senhor, pronto para enfrentar os problemas que virão. Se vamos conversar com um traficante, nós temos que entender que ele vai falar palavras feias, vai nos colocar lá embaixo, vai querer nos humilhar, vai querer colocar medo, vai querer nos apavorar. Nós já vamos preparados para isso, mas enquanto ele está pensando isso, nós estamos com a mente totalmente cheia. Eu vou falar que Jesus ama ele, eu vou dizer que Jesus é bom, ele vai me agredir e eu vou amar, ele vai me enfrentar com fúria e eu vou enfrentar com amor. E o resultado geralmente é ele aos pés de Jesus Cristo, arrependido, e o seu nome escrito no livro da vida. Oh, glória, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eles ficaram em Jerusalém, em ordem de Jesus Cristo, e aí então aconteceu algo sobrenatural. O processo tinha que ser dessa maneira. O pastor Hélio leu, e Jesus foi levado ao céu. E quando Jesus estava sendo levado, não é o mundo todo que viu isso. Foi apenas os seus discípulos que estavam ali com ele durante 40 dias, ele já ressuscitado, um corpo glorioso, andava com os discípulos 40 dias, 40 noites, dando toda a direção, colocando todo o pingo no i, dizendo: olha, eu estou indo embora, oh glória, eu estou indo embora para minha casa, vocês vão ficar e vocês vão continuar a boa obra. Amém, igreja? Glória a Jesus. Aqueles discípulos vendo Jesus subindo. Que coisa. Uma mágica. Não era mágica, não foi ninguém que... Não, é o poder sobrenatural de Deus. Ele saindo da terra, subindo. Imagina os discípulos ali olhando aquilo. Aquela alegria. E aquela satisfação. O Messias que estava em nosso meio, que nos ensinou, agora está subindo para o céu, para a sua morada, vai sentar à destra do Pai. E a Bíblia diz que 2 anjos falavam para ele: varões galileus, por que estáis olhando para este que está subindo? Este mesmo que está subindo um dia vai descer.
Não fique assustado, não fiquem preocupados. Essa é a nossa esperança. Aquele que subiu, um dia vai descer. Oh glória! Louvado seja Deus! Não estamos debaixo de uma promessa de um teólogo humano, um pastor. Nós estamos debaixo da promessa de Cristo Jesus, do Deus da glória e do Espírito Santo de Deus. Anjos falaram, anjos anunciaram, anjos declararam que estáis olhando para o céu. Este mesmo Jesus que está subindo, ele há de descer para cumprir a palavra do seu Pai, para cumprir toda a profecia, porque ele não é filho do homem que se arrepende para que minta. Ele é Deus vivo e eterno. E sempre me lembro da Chile Cavalhares. Voa sobre as asas do vento, Espírito de Deus, Jeová. Sempre lembro, porque nesse começo desse disco, né? Quando eu aceitei a Jesus, a gente ouvia. E aí vinha, varões Galileu, que estáis olhando para o... Jesus subiu, e nós estamos aqui. Por isso é um chamado de pequeno Cristo. Estamos com Ele, Ele está em nós, e nós somos embaixadores de Jesus Cristo nessa terra. O embaixador, ele representa o seu país em qualquer lugar que ele está. Está aqui o advogado Elton, e é isso, o embaixador, ele representa o seu país. Então nós somos embaixadores de Jesus na terra. Eu represento o céu, eu represento a glória, eu represento o Pai, eu represento o Filho, eu represento o Espírito Santo. Cura, milagre, coisas sobrenaturais está na minha mão. Fui chamado para isso. Olha para o irmão e diga, você representa Cristo aqui neste bairro do Figueira Grande. Diga para o seu irmão, é sua responsabilidade de pregar Jesus Cristo. Diga para ele, diga para ela, é sua responsabilidade de orar pelos seus vizinhos. Diga para ele, diga para ela, é sua responsabilidade, aleluia, de se colocar na posição do Senhor, se envolver com as coisas de Deus. Porque você é embaixador de Jesus Cristo. Quando o Espírito desceu sobre a igreja, eles foram batizados com o Espírito Santo, como disse Jesus. Não é batizado agora pela água, agora é batizado pelo Espírito Santo. Quem é batizado pelo Espírito Santo, levanta a mão. Glória, glória, glória. As igrejas não querem mais orar para o batismo do Espírito Santo. As igrejas modernas agora não querem mais. Nossa, que coisa feia, ficou pulando ali. Já falei para os irmãos, é lógico que tem uns irmãos que é só Jesus. Não é? Tem o pica-pau lá, né? Tem o metralhadora, né? Era do tráfico, sei lá. Não, irmão, calma, não é assim não. Não é porque esses irmãos ficam queimando a gente que a gente agora vai esquecer, não. Somos pentecostais. Se eu estou na sala de aula, eu sou crente, sou pentecostal. Ih, isso aí é doido, cuidado. Sou doido mesmo. Sou doido. Amém? Quem é doido aqui, levanta a mão. Somos pentecostais. Bairro do Figueira Grande, saiba que a comunidade Moriá, ela é uma igreja pentecostal. Ela é moderada, mas vocês vão ouvir um aleluia alto, vocês vão ouvir o glória a Deus alto. E aqui vai haver momento que a gente vai estar pulando neste altar, falando em línguas estranhas, revelações. Vai acontecer porque nós somos pentecostais. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E aquele Pedro, que com uma linguagem de Jesus, mas negou a Jesus. Agora esse mesmo Pedro era totalmente diferente do Pedro que andava com Cristo. Agora ele assume toda a responsabilidade. Ele é batizado e ele prega ali para todo mundo ouvir. E ele prega e 3.000 homens aceitam a Jesus. Com a pregação de um homem que não era culto, como Paulo. Um pescador,
mas ele prega com uma autoridade do céu, não é humano. Por isso Paulo disse, olha, eu abro mão de toda a sabedoria que eu tenho humana, não vale a pena, nem se compara a minha sabedoria com as coisas de Deus. A minha mensagem, a minha pregação é no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, não se preocupe não se alguém errar no português. Não, o importante é que ele seja homem de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Obviamente que nós nos esforçamos para não errar, nós nos esforçamos para ter uma boa linguagem, falar o português certo, correto. Mas não é porque somos formados na tal faculdade, temos bacharel em teologia, PhD não sei o quê, mestrado, doutorado, não. Sobe no altar, pregue a palavra de Deus e que a sua mensagem seja cheia de unção do Espírito Santo de Deus. Não é errado, sim, você o que aprendeu lá fora, que pode ajudar as pessoas de uma forma inteligente, junto com a palavra de Deus, dar uma direção, não é errado. Mas prevalece a unção do Espírito Santo de Deus em nossas mensagens. Está cheio aí de coach, pregadores, está um movimento tão estranho hoje na igreja, a igreja perdendo a sua essência a cada vez mais, são crianças agora, sabe, mestres da teologia, são crianças pregadores do evangelho. Como que eu vou prestar e ouvir para uma pessoa que não tem uma experiência nenhuma nessa vida, não tem uma esposa, não é casado, não tem experiência ainda de coisas que vão acontecer, é uma criança? Precisamos entender até que ponto podemos ouvir, até que pontos temos que seguir pregadores como esses. A igreja precisa ter a mente aberta. Aqui no nosso ministério, nós procuramos que todos os pastores sejam casados. Para que esses pastores tenham domínio e autoridade para pregar e trazer uma mensagem sobre casamento. Aconselhar um homem, aconselhar uma mulher. Que um pregador que não é casado vai aconselhar quem é casado? Quantos pregadores aí, anos e anos já, sem esposa? Obviamente que pode ser, escolheu a não casar, não tem erro nenhum nisso, tudo bem. Mas nos dias de hoje está meio perigoso isso, não está não, igreja? Um camarada, barbudo, anos sem mulher, opa! Está estranho esse negócio. Diga, o casamento é uma bênção do Senhor. Encerro a mensagem nessa noite, para a glória de Deus, chamando a igreja à responsabilidade. Estamos aqui para desenvolver, para continuar o bom trabalho de Jesus Cristo. Olha que responsabilidade. É ou não é, igreja? Talvez você, mas eu não posso me comparar com Jesus. Ele te deu autoridade do céu para você fazer a obra dele aqui na terra. Levanta sua mão. Levante sua mão.
Levante em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida. Deus te deu autoridade para fazer coisas grandes, para curar enfermos, para expulsar demônios, legiões de demônios. Deus te deu autoridade para você ser uma bênção nessa terra. Se você deseja em fazer a obra do Senhor, se você deseja que os milagres te acompanhem, te siga, feche sua mão e diga: eu creio, eu aceito, eu tomo posse. Diga, eu creio, diga, eu creio, eu aceito, eu tomo posse. Diga, eu creio, eu aceito, eu tomo posse. Aplauda ao Senhor e glorifique a Deus. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Louvado é o nome de Jesus. A igreja do Senhor não foi chamada para ficar em quatro paredes. Ela foi chamada para ir para fora. Ela foi chamada, aleluia, é muito gostoso estar sentado aqui, ouvir a palavra, é muito gostoso louvar ao Senhor, mas nós podemos louvar lá fora também, nós podemos pregar lá fora também. Glória a Jesus. Você foi chamado para isso. No domingo nós falamos de um chamado congregacional, um chamado específico. Todos nós fomos chamados para falar de Jesus. Todos nós fomos chamados para dizer que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta. Não tenha vergonha, diga para os seus vizinhos, diga para as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares. Por isso aqui nós ensinamos, tenha uma boa postura diante dos seus familiares na igreja. Porque é fácil, né, mandar e obedecer. Tem gente que gosta de mandar, mas e obedecer? Então obedeça a palavra do Senhor, tenha um bom comportamento de um cristão. Sempre falo isso, não vou mudar minha mensagem. Será isso? Você sempre vai ouvir isso da minha boca. Tenha uma boa postura. Para que você seja respeitado, respeite primeiro. Não ache que você vai mandar e está tudo certo, não. Se coloque como servo também. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Senhor, quem é o maior no seu reino? Será que sou eu, seu amigo João, que coloco a minha cabeça no seu peito, somos amigos? O maior no meu reino é o menor. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que faz o que muitos não querem fazer. O maior é aquele que vai ser como uma criança. Simples, humilde, que você pega a criança aqui, puxa a orelha dela, dá uma correção, mas depois de alguns minutos, até segundo, ela está te abraçando, ela não está olhando para você, vou te dar o troco. Não, criança não faz isso. O meu filho Mateus era uns tapas na orelha e ele não olhava com ódio, ele chorava, as lágrimas desciam, mas daqui a pouco ele estava me abraçando, daqui a pouco ele estava brincando. A Priscila também é a mesma coisa, assim foram os nossos filhos. Criança. Não, se alguém fez alguma coisa, seja como uma criança, libera o perdão, está tudo em paz, bênção do Senhor. Às vezes somos acusados de coisas que não fizemos, tudo bem, te perdoo, eu vou perdoar de uma coisa que não era para perdoar, porque eu não sou culpado, mas eu te perdoo. Amém? Diga, eu perdoo, diga, eu perdoo. Libera perdão em nome de Jesus, fala, eu perdoo. E está tudo certo. É esse que será o maior no reino de Deus. A igreja foi treinada. Nós aprendemos, estamos aqui para continuar o bom trabalho de Jesus Cristo. Não feche os seus lábios na sua faculdade, onde você estuda, no seu trabalho, abra ele. Não tenha vergonha, que as pessoas vão saber que você é de Jesus. Não seja agente 007. Eu sou crente, não vou falar nada para ninguém, mas não preciso falar, né? Deus sabe. Abra a boca, crente. Fala que você é crente. Fala para o professor, sou crente e sou pentecostal. Amém? Não tenha medo não tenha vergonha não. Fala no trabalho, fala para o seu chefe, não tenha medo, não se esconde não. Não se esconde, em nome de Jesus. Levante, igreja, em nome de Jesus Cristo.
Temos todo tipo de estratégia para falar de Jesus Cristo. O James G é do rapper. Vocês viram aqui o rapper cantando? Tem pregado o evangelho de Jesus com esse trabalho. Está lá um jovem na porta lá, que um dia aceitou a Jesus ouvindo um rapper. É o evangelista da casa do Senhor. Evangelista Diocleciano. Chegou na igreja de chinelo. Estava detonado. Viu os irmãos cantando rap. E aceitou a Jesus. Eu tenho uma banda de rock cristã. Heavy metal, guitarra distorcida. Barulho. E já pessoas aceitaram a Jesus ouvindo a nossa banda. Tem o Bispo Del, underground, igreja pinchada de preto. Barbicha mais feia do mundo. Magrelo, bonito, mas é homem de Deus. Conversa com ele sobre a Bíblia. Vai orar com ele. Põe o joelho no chão e ore com ele. Você vai ver como ele é. Tá com roupa de caveira, não sei o quê. Saia em todo lugar pregando o evangelho para os cabeludos, cheio de tatuagem, falando, olha, Jesus te ama, Jesus pode mudar a tua vida, sai das drogas, este é o caminho. Mas crente desse jeito? Crente desse jeito. Jesus chamou os loucos, vem. Então James é louco, eu sou louco. Só tem doido aqui, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Me questionaram, apontaram o dedo para Moriá, porque colocamos capoeira dentro da igreja. Mudamos a música, oramos a Deus. Ungimos o instrumento. Meu Deus, não é bagunça não. É com temor. Ganhamos capoeirista para Jesus. Levamos para o batismo. E hoje tem gente ainda servindo a Deus na igreja. Batizado com o Espírito Santo. Meu irmão. Toda a estratégia nós usamos para pregar. Não questione o irmão pela roupa, não questione o irmão pelo cabelo. Ele foi chamado pelo Senhor, Deus o chamou ele num chamado específico e ele está desenvolvendo bom trabalho. Tem igreja aí que usa o púlpito como tatame para dar jiu-jitsu. Coloca luta dentro da igreja para chamar as pessoas, para ganhar os jovens para Jesus. Vai chamar de louco esses irmãos? Vai chamar de louco essa igreja? Feche sua boca. Toma cuidado com o que você fala e o que você pensa. Tem homens pagando um preço porque entendeu que a igreja não foi chamada para ficar de braço cruzado sentado na cadeira. As estratégias que Deus tem colocado em suas mãos, eles estão usando e estão ganhando almas para Jesus. A comunidade Moriá, ela aproveita toda a estratégia para ganhar alma para Jesus. Não importa. Então, meu irmão, em nome de Jesus, saiba que essa palavra, essa educação hoje para vocês, é para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos nos organizar, para que nós venhamos desenvolver todo o trabalho que Jesus colocou em nossas mãos, em nossa responsabilidade. Eu confesso aos irmãos, estou preocupado com algumas pessoas que não estão vindo, mas também eu fico em paz, porque eu sei que se nós trabalharmos bonitinho, como sempre trabalhamos, nós vamos encher esse lugar aqui. Quem vai me ajudar a encher esse lugar? Levanta a mão em nome de Jesus. Você quer congregar numa igreja séria? Está aqui uma igreja séria. 26 anos de igreja. Não é de brincadeira essa igreja, não. Eu preguei na igreja de um americano. Não foi na igreja de brasileiros nos Estados Unidos, não. Foi de igreja de americanos. Igreja grande. Cheia de teólogos. Cheio de homens ricos. Não mudei a minha pregação. Do jeito que eu prego aqui, preguei lá. Jesus foi anunciado. Pessoas aceitaram a Jesus naquele lugar. Pessoas caíram no poder naquele lugar. Essa mensagem que eu prego aqui. Não fique achando que subimos aqui, mesmo cansado, que não temos unção de Deus, não. Esse lugar foi Deus que levantou e Deus está neste lugar. Por mais que somos homens e somos falhos,
Essa igreja é uma igreja de oração, é uma igreja que paga o preço para que as coisas aconteçam. Igreja como essa que prega a palavra de Deus, que não estou aqui como coach, não estou aqui com uma BMW aí fora, não estou aqui cheio de relógio, cheio de anéis de ouro, não estou na televisão, não estou na rádio. Embora tudo isso, nós temos que ver com certo cuidado, porque alguns têm e são super humildes, outros têm para se aparecer, para querer ser melhor que o outro. E Deus não nos chamou para isso não. Deus me chamou para, você sabe como? Um homem simples, um homem humilde. Esta era a mensagem de Jesus: eu vos chamo para ser simples e para serem humildes. Mas também tem gente pobre, que não tem carro, não tem roupa, e é muito mais orgulhoso do que um rico. Vai entender? É assim, humano. Seja simples, seja humilde. Se você tem um relógio, um anel de ouro, se você gosta de anéis, pode até ter, mas seja simples, seja humilde. Não seja arrogante. Seja como Jesus é, simples, humilde. Estava falando com o irmão, nós estávamos subindo na escada, trocando lâmpada. Eu subindo na escada, trocando lâmpada. Eu sou assim, não vou mudar. Se Deus me fazer milionário, você vai ver eu subindo escada, trocando lâmpada. Você vai ver eu arrumando cabo, soldando cabo. Eu não vou mudar. Se tiver que evangelizar, como já fiz várias vezes, vou evangelizar com a minha Bíblia debaixo do braço. Se tiver que fazer coisas dentro da igreja, vou fazer. E é assim que nós temos que ser. A igreja foi chamada para ser simples, para ser uma igreja humilde, mas cheia do poder de Deus. Ao pregar o evangelho, que a unção de Deus venha, para que o poder de Deus venha sobre todos nós. E a cura e milagres que se manifestar em nosso meio, a honra e a glória seja para o nosso Deus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Por isso, nessa mensagem, tem alguém aqui em nosso meio hoje que gostaria de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Se tiver alguém aqui, levante sua mão e aceite a Jesus. Se você ainda não aceitou, pois esse é o nosso trabalho, é falar que Jesus salva, é falar que Jesus cura. Se porventura em nosso meio tiver irmão que já congregou, mas está longe do caminho de Deus, não está mais congregando, já tem anos que congregou e agora não está mais, agora é a hora de voltar.